Olá, meus amores, sejam bem-vindos à terceira faixa, Peter Pan Fitness. Vou relatar de um rapaz que eu fiquei. No começo, ele não sabia fazer nada, tipo de dar uma namorada, ele não sabia. Só deitava por cima do meu corpo e ficava ali meio que quase não conseguindo respirar porque ele era pesado, cheio de músculo. Mesmo sendo um rapaz novo, ele tinha muito músculo para a idade dele. E ele não conseguia ter muito movimento, ele não era muito flexível. Eu tive que ensinar umas coisas, principalmente coisas relacionadas a BDSM. Foi também quando ele aprendeu e começou a usar a Maria Joana. Aprendeu isso com o pessoal da minha época que eu fazia conteúdo adulto. Eu conheci exatamente na época que eu comecei a fazer conteúdo, no ano de 2019, em junho para julho, uma coisa assim. E eu conheci ele em novembro, foi mais ou menos assim. Ele namorou com mais, assim, vou falar namorar para não ser banida, com mais mulheres estando comigo do que ele estando solteiro antes de me conhecer e até agora na vida dele. Porque assim, eu sou uma pessoa muito livre, então assim, ele escolhia com quem ele quisesse sair e eu não era contra isso. Eu sou muito livre em relação a essas coisas. Então eu falava, usa camisinha. Então a gente ia pra várias festas de swing, a gente ia pra várias gravações adultas e ele participava de tudo. Eu fazia ele entrar em tudo. E tinha lá, tipo, pau pra toda obra. Tava lá. Veio a pandemia e eu me mudei. E ele só queria ficar enfiado dentro de casa comigo. Tanto que foi na época que ele queria só ficar me engordando, achando que eu ia ficar comendo aquelas coisas. Não me incentivava a fazer atividade física. Até que eu tomei vergonha na cara e comprei uma bicicleta. Aí foi onde que ele começou a fazer atividade comigo. Porque eu comprei uma bicicleta. Porque antes eu ia e às vezes ele ia, mas ele não me incentivava. Não que eu tivesse que esperar também alguma coisa desse cara, né? Aconteceu que eu gravei um vídeo com um cliente, porque eu também precisava de uma grana. Eles estavam bem diferentes do que eu fazia antes, então eu aceitei a fazer, sair com o cliente. E ele viu esse vídeo, porque eu precisava gravar um vídeo e ele não queria gravar comigo. Só queria ficar ali, pimbando comigo, enchendo a barriguinha, fumando, só curtindo a vida. Aí ele ficou com ciúme, tipo, ele ficou com muito ciúme. E nesse dia ele tentou sair sem me avisar, mas eu descobri que ele estava tentando sair. Aí aconteceu de um amigo dele que morava perto de onde eu morava, mas era um pouco distante, mas era perto, assim, bairros, bem próximos. Ele quis gravar comigo, porque ele descobriu que eu era atriz e queria gravar comigo. E eu comecei a conversar com esse amigo dele durante um mês. Amigo dele contando todos os fetiches dele que existiam. Aí depois eu lembrei desse amigo dele que eu já vi no carnaval. E eu não sabia que esse amigo dele era casado. E vocês vão entender porque eu tô falando isso agora. Quando eu mostrei o vídeo, na verdade a conversa pra ele, ele ficou com ciúme pra caramba. Ele acordou no dia seguinte, assim, bem estranho esse dia foi. Meio que ficou me intimidando na hora de sair, tipo assim, ele coçava a mão, passava a mão uma na outra, assim, olhando pro lado. Não, acho que eu não esqueci nada não, pô. E me olhando de cima e embaixo, como se ele quisesse, sei lá, tentar fazer alguma coisa, me intimidar, enfim. Eu não dei muita ideia, fechei porta, fechei tudo pra ele não entrar, não dei confiança. Aí, 2 ou 3 dias depois, ele me manda uma mensagem falando que, assim, o que eu era pra ele. E na minha cabeça eu sou assim, cara, eu só tava curtindo contigo. A gente fazia umas pimbadas, curtia, conversava, fazia tudo, mas nunca idealizei algo sério com você. Se você pensou em algo assim, porque tem uma época que ele ficou dizendo que me amava. Só que, tipo assim, eu desliguei na cara dele. Eu nunca demonstrei muito afeto de amor por ele, mas por uma amizade legal que eu fazia umas coisinhas, enfim. Aí ele falou que contou pra esposa desse cara que ele tava me mandando mensagem, contou, fez a fofoca, né, pra mulher do cara. Mano, que situação. E disse pra eu nunca mais procurar ele. Ok, só mandei um ok. Tipo, ele falou um monte de coisa minha, falou da fofoca e falou pra eu nunca mais procurar ele. E eu só respondi ok. Alguns dias se passaram, eu vi esse amigo dele de novo, que ele tinha sumido por onde eu passava de bicicleta e um amigo dele não tava mais lá. Até que eu vi, eu falei, pô, tem uma coisa muito séria para falar contigo, mesmo não tendo nada a ver com a tua vida. Aí nessa hora que eu ia começar a contar, chegou uma pessoa na barraquinha que ele trabalhava. Aí eu saí de bicicleta, não falei com o cara. E ele ficou toda vez me chamando, passando na rua, querendo que eu falasse com ele. E eu falando que ia falar, não falei. Aí passou mais um tempo, acho que 1 mês ou 2, eu falei, vou falar agora. Na época que eu tava ficando com o outro, ele foi contar pra sua esposa que você tava me mandando mensagem pra gravar comigo. Mano, o cara abriu o olho, assim, de um jeito. Ele tava sentado, ele levantou e me olhou de um jeito, assim, quê? Assustado, assim, tipo, só que ele começou a ficar com uma expressão muito triste. Ele não ia fazer nada comigo. Ele contou pra sua esposa que você tava me mandando mensagem. Aí ela, por isso que ela foi embora?
Eu falei, o quê? Tua mulher foi embora? Aí ele, sim, a minha mulher foi embora, levou tudo e não me falou nada. Até hoje tô sem falar com a minha esposa. Então foi ele que fez isso? Eu não sabia disso. Eu falei, estranho que ele sabia quem era a tua esposa, né? Tu botava ele dentro da tua casa, já ficava olhando tua mulher então, porque ele é outro. Ponto assim, foi uma coisa atrás da outra, falando as coisas assim um pro outro. Ele não ficou com raiva de mim, ele ficou triste porque soube que era uma coisa dessa, que ele não sabia a causa. E ficou de cara com um amigo que ele tinha, que parecia ser legal com ele, mas não era. A última vez que eu vi foi em Bangu, e eu sabia que lá ele saía com um casal, que ele era marmitinha de casal. Mas tô nem aí também, espero que ele esteja melhor, tenha melhorado e crescido de vida. E só foi uma experiência, assim, muito louca que eu deixei acontecer na minha vida, né, com esse cara. E foi a partir dele que eu tomei vergonha na cara e não decidi ficar ficando com ninguém, nem ser contatinho, nem ter interesse em nada. Eu aprendi com ele todas as coisas que os homens são. E assim, todo dia eu sei a verdade por ter acreditado nisso, porque não basta demorar um minuto pra você ver o que é exatamente aquilo que eu já acredito. Fé, meninas.